Milhares de monumentos de pedra são encontrados na Península dos Balcãs. Eles são chamados de estéte. Muitas vezes são classificados como misteriosos. Esse é um começo gracioso, dando a entender que eles não seriam incluídos na história. E por que deveriam? Eles têm algum tipo de data escrita e não se encaixam em nenhum calendário. Ou pelo menos em nenhum calendário que mortais normais como nós devam consultar. E parece que esses caras tinham um registro de 7.000 anos. E esse número vai aparecer novamente quando discutirmos o livro de Veles, que parece ser um livro autêntico e muito antigo que sobreviveu à queima medieval. Um livro que fornece alguns detalhes sobre as culturas avançadas até 7 ou mesmo 20.000 anos atrás. Mas embora o livro de Veles esteja incluído no currículo de alguns dos cursos oferecidos por certas universidades europeias, ainda estamos muito longe de substituir as fantasias scaligerianas ensinadas nas escolas por algo que tem muito mais chances de ser destronado como o livro de Veles. Ainda assim, as crianças nas escolas ficam com a impressão de que, há 7 ou 20.000 anos que seja, a ideia mais sofisticada que o homem poderia ter era perseguir um porco selvagem com uma vara. Aqui está um decreto de Copenhague. Na época em que o novo calendário foi introduzido, as pessoas eram simplesmente obrigadas a segui-lo. Elas eram ameaçadas com multas pesadas caso não cumprissem, ou caso tentassem usar o calendário antigo. Em seus livros, Anatoly Fomenko fornece exemplos de decretos semelhantes que foram emitidos para que os nomes locais de várias aldeias, cidades e áreas fossem alterados. Como o nome histórico real de um determinado lugar é apagado, perdido, mesmo que alguém encontre um registro histórico verdadeiro no futuro, não será capaz de descobrir onde o evento em questão ocorreu. Decretos semelhantes também foram emitidos sobre determinados eventos históricos. Sempre que acontecia algo que era muito incômodo para os fabricantes da história e as pessoas que o viam, existia um decreto, uma lei que dizia às pessoas que, na verdade, havia acontecido outra coisa. E se você falasse sobre o que viu, é claro que receberia a punição mais pesada. A essa altura, você deve estar se perguntando, mas como isso funcionava na prática? Como as pessoas comuns, por exemplo, no ano 600 d.C., de repente, começaram a pensar que agora são 1600 d.C. Na verdade, as pessoas comuns nem sequer entenderam o que aconteceu, porque, convenientemente, exatamente naquela época, o calendário foi alterado. O novo calendário gregoriano foi introduzido e tudo foi ajustado para as então chamadas datas corretas. E como tudo foi feito de forma centralizada no papel, as pessoas comuns nas ruas não entendiam o que estava acontecendo. Dessa forma, a história, da maneira como você a conhece, surgiu. Ela não foi criada por historiadores, mas por ilusionistas, magos, mágicos de circo. No entanto, também existiam pessoas instruídas e elas descobriram o esquema. Uma delas é o famoso físico Isaac Newton. De alguma forma, eles convenientemente deixam de nos dizer que ele também era um cronologista. Ele argumentava persistentemente que a história dos reinos do Egito foi artificialmente enviada para o passado em 1800 anos. A história da Grécia Antiga foi centralizada oficialmente de volta ao passado em 534 anos, e a história da cultura romana foi artificialmente enviada de volta no tempo em cerca de 1000 anos. Aqueles que estiverem mais interessados podem encontrar mais detalhes em seu livro A Cronologia dos Reinos Antigos Alterada. John Hardwin foi um dos homens mais instruídos de sua época. Ele também argumentou contra a validade da história de Scaliger. Ele era um bibliotecário real e descobriu que a história de Scaliger foi baseada em livros que não são genuínos.
Na verdade, a lista de estudiosos que duvidaram da genuinidade da teoria de Scaliger é muito, muito longa e continua aumentando rapidamente nos dias de hoje. Mas a mudança de 1000 anos para trás na história não foi a única mudança. Na verdade, foi uma das muitas mudanças originais locais das histórias de países individuais que também foram necessárias. E tudo dependia do tipo de falsificação que eles conseguiam fazer para deslocar os eventos regionais específicos de forma que as pessoas acreditassem ingenuamente. Vejamos um exemplo. Esse é um documento do famoso escritor Lermontov. Ele é mostrado nos livros didáticos russos, usado como prova para datar eventos históricos. Repare que está em uma resolução muito baixa. De fato, existem datas nesse documento, e é de fato um documento autêntico, com a escrita autêntica do famoso autor. Entretanto, se você prestar atenção aos números usados para escrever os anos, perceberá algo estranho. O número 3 é muito incomum em ambos os casos. Se virmos outros documentos de Lermontov, perceberemos que ele escreve o 3 de uma maneira completamente diferente. Se torna bastante óbvio que o 7 foi artificialmente feito para se parecer com o 3, e dessa forma, um determinado evento histórico foi retrocedido no tempo em 40 anos. Foi assim que nossa assim chamada história foi fabricada. Enviar eventos de volta no tempo é extremamente conveniente para os parasitas. Isso cria a ilusão de que as coisas sempre foram assim. Cria uma sensação de impotência nas pessoas comuns. Elas sentem que estão sendo oprimidas e manipuladas. A autoridade dos parasitas, representada por nossos governantes, os chamados governantes eleitos, parece forte e estabelecida há muito tempo. Não apenas a fase parasitária sangrenta de nossa história parece mais forte e mais longa, mas também os tempos em que as pessoas eram realmente livres parecem ainda mais distantes e mais esquivos, como se nunca tivessem existido. Eu viajei bastante na minha vida, e em vários países, as pessoas não estão satisfeitas com seus governantes. Elas não sentem que os presidentes e os governos estejam representando sua real vontade, e ainda assim, se sentem impotentes para fazer qualquer coisa porque acham que sempre foi assim. Um dos principais objetivos desse vídeo é tornar as pessoas conscientes de que não foi sempre assim. E os tempos em que éramos livres estão muito mais próximos do que todos imaginam. A história convencional nos garante que os estados, países ou impérios surgiram naturalmente dentro da sociedade humana e eram sinais de sua sofisticação e do chamado avanço, enquanto na realidade elas não passam de instituições malignas e desonestas, criadas pelos parasitas com o único objetivo de organizar guerras suicidas entre as pessoas. Por exemplo, cientistas americanólogos como Leonard Adam, Carl Genzi, Paul Rivet, José Imbellione e muitos outros estudaram os paralelos asiático-americanos na arte. Eles observaram semelhanças claras nos motivos, ornamentos e design estilizados de artefatos culturais entre o leste asiático de um lado e a costa noroeste da América e o México de outro. As semelhanças entre os estilos eram muito próximas para que eles se desenvolvessem de forma independente, assim por acaso. Mais tarde, os antropólogos alemães e austríacos que criaram a teoria do Kulturkreis, ou círculo cultural, ou campo cultural, pessoas como Graner, Schmidt, Ankerman, Cooper e outros, tentaram provar que as culturas de todas as nações ao redor do mundo se originaram de 7 ou 8 ondas sucessivas de migração de escala gigantesca, emanadas de um certo centro misterioso que deveria estar localizado em algum lugar da Europa ou da Ásia. E esses antropólogos concluíram que, infelizmente, quase todos os paralelos que apresentamos são inúteis, pois a lacuna cronológica entre eles se estende por muitos séculos. Se
Digamos, o padrão de lótus de Amaravati, na Índia, data do século II a.C., seus pares mexicanos de Chichén Itzá foram criados por volta do século XII d.C. No Camboja, o desenho da pirâmide de Step apareceu pela primeira vez somente no século X d.C., enquanto que na Mesoamérica isso aconteceu no início do século I a.C. E foi apenas a cronologia equivocada de Scaliger que atrapalhou esses historiadores. Suas observações sobre os itens culturais estavam absolutamente corretas. Entretanto, elas não se encaixavam na equivocada cronologia oficial. Mais uma vez, deixo aqui minha recomendação para você checar o estudo Tempo Fantasma, que vai mais fundo em como essas modificações foram feitas, como caras como Bracciolini foram responsáveis por alterar centenas de documentos legítimos em prol da nova narrativa. Vou deixar o link abaixo para você conhecer.